A gente redescobriu a palavra impeachment. Foram 34 pedidos na Câmara dos Deputados por motivações diversas. Mas o que foi considerado suficiente pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha, para o eventual uso desse recurso constitucional foram as pedaladas. Apelido dado à prática do governo de atrasar repasses a bancos públicos para poder cumprir metas da previsão orçamentária. Além disso, o presidente da Câmara aceitou a argumentação de que a presidente Dilma editou este ano decretos liberando créditos extraordinários sem autorização do Congresso e sem indicar a origem do dinheiro. Os 6 decretos não numerados somam 2,5 bilhões de reais. Cunha disse que rejeitou todos os demais pedidos de impeachment que se referiam ao mandato anterior da presidente. Ela se dá basicamente. Trata-se da argumentação de 2014, porém a de 2014 foi por mim refutada, porém a argumentação para o ano de 2015, ele traz a edição de decretos sem números, de montante de 2,5 bilhões de reais, que foram editados em descumprimento à lei orçamentária. Este jurista explica que a numeração dos decretos presidenciais não é uma exigência legal, mas se tornou uma prática que facilita sua localização e análise. Não é o primeiro governo que já editou decretos sem número. Há outros em todos os governos, eu imagino. Certamente nos governos passados há também. O que se pode imaginar é não que esses decretos por si só sejam causa de violação à Constituição. O que se pode conjecturar é que eles talvez tenham sido não numerados justamente para tornar mais difícil alguma coisa fosse identificada. Para os juristas ouvidos pelo Jornal Nacional, o importante é que, apesar de causar turbulência política, o pedido de impeachment tenha base legal. É muito importante que o Supremo Tribunal Federal se pronuncie sobre o procedimento que vai ser seguido por uma questão de segurança jurídica. Não é a primeira vez que o Brasil se vê diante de um processo de impeachment de um presidente da República. Isso já aconteceu 2 vezes antes, casos separados por 38 anos. O primeiro acabou em absolvição, o segundo em cassação. Em 1954, Getúlio Vargas foi acusado de firmar um acordo ilegal com a Argentina para criar um bloco na América do Sul contra os Estados Unidos. Getúlio foi absolvido pelo plenário da Câmara dos Deputados. Recebeu 136 votos a favor, 35 pelo impeachment. Quase 4 décadas depois, o alvo foi Fernando Collor, denunciado por corrupção. As primeiras denúncias partiram do próprio irmão do então presidente, Pedro Collor. No dia 29 de dezembro de 1992, 3 anos depois de eleito, o Congresso decidiu pelo impeachment por crime de responsabilidade, por causa do envolvimento no esquema de corrupção montado por PC Farias. O vice Itamar Franco, que havia assumido interinamente a presidência, foi efetivado no cargo. Collor foi posteriormente absolvido pelo Supremo Tribunal Federal. Os tempos agora são outros, os argumentos também. O que não muda, segundo os juristas, são os princípios democráticos. Em nota, a Ordem dos Advogados do Brasil afirma que o impeachment é um mecanismo previsto na Constituição Federal e, se atendidos os requisitos constitucionais, o impedimento da chefe do Executivo é uma ação legal. Segundo a OAB, é preciso ter claro que esses requisitos estão sendo atendidos para que não se incorra em um golpe. A Casa Civil afirmou que a numeração dos decretos obedece às regras criadas em 2002. O mercado financeiro reagiu ao pedido para abrir o processo de impeachment. Analistas e empresários temem encolhendo, o mercado teve um dia de ganhos. A bolsa subiu mais de 3% e o dólar caiu 2,26%. Vale agora R$ 3,75. Ações de estatais como a Petrobras estiveram entre as maiores altas. Essas 2 telas aqui do meu lado mostram bem o que aconteceu hoje. A primeira é a do dólar. Ele caiu um pouco no início do dia, variou bastante e terminou com uma queda bastante forte. A bolsa reagiu ao contrário, deu um salto logo no início do pregão, variou também, mas terminou e ficou sempre em um patamar mais alto. Tudo isso começou a acontecer por causa das notícias da política brasileira na noite de ontem.
Hoje o mercado vem num momento de euforia. Isso daí é para resolver, pelo menos o mercado entende que vai finalmente resolver uma questão política que estava travando a economia de forma bastante séria. Mas os economistas lembram que um processo de impeachment pode durar meses e até o resultado, seja ele qual for, muita coisa vai acontecer. A economia vai continuar sofrendo bastante. Os empresários vão adiar suas decisões, as famílias vão se conter com seus gastos, a economia deve cair mais, então a incerteza aumentando, aumenta também o mercado ficar mais escaro. Empresários e trabalhadores têm a mesma preocupação e hoje de manhã eles se encontraram em São Paulo para discutir uma agenda comum de crescimento econômico. Nós temos que trabalhar paralelamente com o que está acontecendo em Brasília. Lá é um problema político que vai ser discutido na Câmara e Senado. Agora, nós temos que apostar no desenvolvimento, sair dessa crise já. O Brasil precisa ter uma agenda do desenvolvimento e do crescimento. É importante que se punam onde existem culpados, mas punam-se pessoas, não empresas, e não trabalhadores. O que nós precisamos é conseguir separar essa questão institucional da questão de uma retomada da economia brasileira. A retomada da economia brasileira interessa a todos. Ainda nessa edição,